expulsos do templo. Aquele momento em que Jesus dá um negócio em Jesus lá, e Jesus expulsa o pessoal lá do templo. Então vamos ao texto que Kardec nos traz aqui, e o que Kardec fala, e é um item curtinho. Então nós temos lá, vendilhões expulsos do templo. Chegaram, pois, a Jerusalém, e havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que qualquer transportasse móvel algum pelo templo. E ele os ensinava dizendo-lhes, porventura não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes? E vós tendes feito dela covil de ladrões. O que, ouvindo os príncipes dos sacerdotes e os escribas, andavam escogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinha medo dele. Isso está em Marcos 11, versículo 15 a 18, e semelhantes em Mateus 21, versículo 12 a 13. E aí Kardec, ele faz um comentário bem rapidinho aqui. Jesus expulsou os vendilhões do templo e assim condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende a sua bênção, o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. Então, bem curtinho, e agora nós vamos tentar entender, tentar retirar o espírito da letra aqui. Então, vamos ao contexto. O que estava acontecendo naquele momento? Vamos nos reportar à época de Jesus e o que estava acontecendo naquele ambiente. Jesus, ele tinha acabado de entrar em Jerusalém. Ele tinha acabado de fazer a sua magistral entrada, que ele entra, né, montado no burrico, e ele é ovacionado pela população. Ele estava já na reta final da sua jornada, antes de ser preso e crucificado, julgado e crucificado. Então, depois que ele que ele entrou em Jerusalém, teve todo aquele acolhimento do povo, toda aquela festa que o povo faz para ele, ele vai então até o templo e tem essa atitude. Então, assim, gente, Jesus tendo esse efeito, né, essa coisa de chegar e derrubar as mesas, derrubar as barraquinhas, né, expulsar aquelas pessoas que estavam fazendo comércio ali dentro do templo. Como que era o templo de Jerusalém naquela época? Então, no começo, ali na entrada, ficavam essas barraquinhas, vendendo essas coisas da igreja, das coisas santas, vamos dizer assim. Essas coisas para ser usado nos sacrifícios e nos rituais do templo. Aquela semana, naqueles dias, era o período que antecedia a Páscoa. Então, o templo, a cidade estava abarrotada de gente. E, com aquele mundaréu de gente ali em Jerusalém, o templo, os sacerdotes, os fariseus, eles estavam visando ter lucro com a vinda daquelas pessoas que estavam ali para fazer os seus sacrifícios, para fazer acabei de falar, gente do céu, os rituais, fazer os rituais. Então, o que aquelas pessoas tinham que fazer? Elas precisavam comprar as coisas para fazer os rituais, para fazer os sacrifícios. Comprar os animais para fazer os sacrifícios. E de onde que vinham esses animais? Daquele comércio ali do templo.
Então, se a pessoa ia até Jerusalém, ela não podia pegar o boi dela, que ela tinha na casa dela. Ela tinha que comprar o boi lá no templo, para sacrificar. Ela não podia pegar o carneiro dela, que estava lá na casa dela. Ela tinha que comprar o carneiro que estava, a ovelha que estava lá para vender. Ela não tinha que comprar a pombinha, pegar a pombinha lá no meio do caminho, a pombinha que ela criou na casa dela. Não, a pessoa tinha que comprar a pombinha que estava lá no templo. Então, nessa época que estava aquele mundaréu de gente, o que acontece? A demanda aumenta, então a procura é maior, a lei da oferta e da procura, como só podia, aí tinha o monopólio do templo ali. Então, uma pombinha que custava, vamos dizer, por exemplo, R$1, subia para 20. Um carneiro que custava, sei lá, R$50, ia para 300. Então, você imagina o lucro que o templo tinha. O lucro em cima da fé das pessoas. Porque tinha que ser feito aquele ritual. Era o ritual do Pêssar, o ritual da Páscoa, o mais importante dos judeus. Até hoje, a Páscoa é o feriado mais importante para os judeus. Então, para eles, para os judeus, os rituais tinha que se fazer, era obrigatório fazer. Se não fizesse, a vida não andava, não tinha prosperidade durante a vida. Então, qualquer coisa de ruim que acontecesse para aquele judeu que não fizesse o ritual como tinha que ser feito na época da Páscoa, a culpa era justamente de não ter feito o que era para ser feito. Então, esses fiéis, eles iam até o templo e eles pagavam o preço que tinha, porque eles tinham que fazer o ritual. Eles precisavam, senão não ia acontecer, não ia fazer, a vida deles não teria prosperidade durante um ano inteiro. E Jesus, ele não podia concordar com esse tipo de comércio dentro da casa. Aliás, esse capítulo, dai graça o que de graça recebestes, já faz umas 3 semanas que ele foi dado a mim para ser estudado, eu estou vindo aqui, acho que esse é o terceiro item. Então, nós já falamos sobre o dom de curar, que não se cobra pelo dom de curar. Jesus curava as pessoas e não cobrava por isso. E nós falamos, da última vez que eu estive aqui, sobre as preces pagas, que não se cobra para se fazer uma prece por alguém. Jesus jamais cobrou para fazer uma prece por alguém, jamais cobrou por alguma cura que ele tenha feito. Nós explanamos sobre isso. E agora, nesse momento, Jesus, ele está mostrando para a gente que não se deve fazer comércio com a fé alheia. Esses rituais na época de Jesus, eles vinham de muito tempo, desde a época do paganismo. Isso já começou lá atrás, os sacrifícios. Não era de hoje. Os pagãos, eles tinham lá as sacerdotisas, tinham seus oráculos. Sempre os cultuadores das religiões politeístas entregavam as oferendas aos seus deuses. Aqueles que tinham mais dinheiro podiam entregar mais oferendas. E Jesus, ele veio naquela época mostrar que para Deus não era quem tinha mais, ou não era quem oferecia a oferenda mais importante, o sacrifício mais importante que seria atendido. Ele veio nos mostrar que o que importa é a nossa fé. O que importa é as nossas atitudes, é o que nós fazemos. Então, ele não podia aceitar que dentro do local onde deveria ser a casa de Deus, onde deveria reinar o amor, onde as pessoas deveriam ser acolhidas, onde as pessoas deveriam ter lenitivo. Eles não podiam aceitar que as pessoas não fossem atendidas, não recebessem o lenitivo, se elas não pudessem pagar. Que pobre que ia conseguir pagar
R$ 20 numa pombinha, se não tinha nem R$ 1. Trazendo para a época, claro que não era, gente, pelo amor de Deus, não ficou falando que a moeda da época era real, não era, tá? A moeda da época era outra. Eu estou só dando um exemplo aqui. Mas o pobre ele não tinha. Como que ele ia poder fazer o sacrifício? Então o pobre não poderia ser atendido. E fazer o comércio com coisa santa, ele deixa bem claro que não é para fazer. Quando ele diz aqui, no final, né, ele chega aqui. Chegaram, pois, a Jerusalém, havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que qualquer transportasse móvel algum pelo templo. E ele os ensinava, dizendo-lhes: porventura não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes? É uma casa de oração. Quando a gente vai para um templo, ou uma igreja, ou uma sinagoga, ou uma mesquita, são uma casa espírita. Esses lugares são lugares aonde as pessoas vão em busca de Deus. Claro que não há necessidade disso, gente. A gente sabe que Deus, ele está junto de nós, ele está dentro de nós. Mas a maioria da humanidade, ela foi acostumada a ir, então, a algum lugar, foi ensinada que Deus está em algum lugar. E as pessoas vão às igrejas, as pessoas vão aos templos, elas vão às sinagogas, vão às mesquitas, vão às casas espíritas, em busca desse acolhimento, desse envolvimento com Deus. Porque a maioria de nós ainda não consegue chegar até Ele sem ter essa muleta, vamos dizer assim, de um lugar específico. Deus não está preso em um lugar específico. Deus não está preso numa casa espírita. Deus não está preso dentro de uma igreja, de um templo. Não está preso dentro de uma mesquita. Não está preso dentro de uma sinagoga. Ele está em qualquer lugar. Em qualquer lugar do universo. Mas aí nós temos essa necessidade de ir a algum lugar em busca de Deus. E como, gente? Como que a gente vai impedir uma pessoa que está desesperadamente em busca de acolhimento, em busca de alívio, impedir dela receber esse alívio onde deveria estar Deus? É casa de oração. É uma casa onde a gente vai poder se sintonizar melhor com Deus. Agora, como que eu vou chegar num lugar e conseguir me sintonizar melhor com Deus se eu me sinto obrigada eu me sinto obrigado, a palavra não é essa, mas eu me sinto que vamos usar essa palavra, eu me sinto obrigada a oferecer a Deus algo em troca, oferecer uma oferenda, oferecer um sacrifício, que eu não tenho dinheiro para pagar. Eu me sinto constrangido, essa palavra. Constrangido. Então eu fico envergonhado diante de Deus porque eu não tenho. E Jesus não queria isso. Ele queria que as pessoas chegassem dentro dos templos, dentro da casa onde deveria ser o acolhimento, a casa de Deus, uma de oração de Deus, as pessoas entrassem e fossem acolhidas, independente do tamanho da sua bolsa, independente da conta bancária que tem. Então ele não podia aceitar esse comércio ali dentro. Ele não podia aceitar isso. Porventura não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes, e vós tendes feito dela covil de ladrões. O que ele quer dizer com covil de ladrões? Pessoas que se aproveitam da fragilidade da outra para adquirir lucro.
Aquelas pessoas, elas estavam vendendo aquelas coisas no templo, mas não estavam visando auxiliar aquelas pessoas a fazer os seus sacrifícios, os seus rituais. Elas estavam visando lucro. Ah, Débora, mas hoje em dia não tem isso. Será? Quantos lugares, quantas casas de oração, quantas casas, quantos templos, quantas igrejas nós vemos por aí em que eles pegam uma garrafinha, um copinho de água e vendem por R$300, dizendo que é milagrosa, que é a água santa do Rio Jordão. R$300 em 200 ml de água. É fazer mercantilismo com coisa santa. Vende-se água, vende-se pedacinho de céu. Oi? Óleo. Pão, vende-se pão bento, vende-se toalhinha. Gente, uma coisa é se prover isso para os fiéis. Nós aqui vendemos livros espíritas. Mas nós não estamos com dinheiro absurdo, pedindo um dinheiro absurdo pelo livro espírita. Porque a editora tem um custo. Esse livro tem um custo. Tem que pagar o papel, tem que pagar a impressora, tem que ter a distribuição, os funcionários e o lucro da editora. Mas eu pegar um livro desse, que custa, quanto está vendendo? Está R$25 aí o Evangelho, né? É isso? R$25. E vender por 100? Será que isso já não é mercantilismo, não é aproveitar da fé do outro? Vender uma garrafinha de água fluidificada, será que é certo? Uma garrafinha de água hoje está custando quanto? Me ajudem aí, gente. Vocês que compram água na rua, ninguém compra? Que é R$2,50? R$3. Como que a gente vai vender por R$300 uma garrafinha de água? O máximo que pode cobrar é R$3. E as pessoas cobram absurdos e as pessoas pagam. Isso quando não chega a gente desesperado. Eu estava vendo uma palestra no YouTube e um dos palestrantes contou uma história de que ele estava fazendo a palestra e ele viu um senhorzinho entrando e sentou no fundo ali, aquele senhorzinho. Ele percebeu que aquele senhorzinho entrou ali no fundo, ele começou a chorar. Ele estava chorando. E ele fazendo a palestra e o senhorzinho chorando. Aí, tudo bem, ele terminou a palestra, ele viu, começou a olhar, não tinha ninguém do atendimento, a casa foi um dia que não estava muito pouco trabalhador. Ele terminou a palestra e ele sentiu, ele estava com pressa, ele tinha outro compromisso, mas ele sentiu de ir lá conversar, porque ele viu que ninguém foi lá atender. Aí ele chegou para o senhorzinho e falou: o senhor está bem, tá acontecendo, o que está acontecendo, está com problema, tudo tal. O senhor gostaria de conversar? Aí ele falou: eu gostaria de conversar sim. E ele até procurou membros da casa para tentar atender, porque ele estava atrasado para outro compromisso, mas não tinha ninguém. Ele falou: quer saber, eu mesmo vou atender ele. E aí, se o senhor quer conversar comigo, vamos procurar uma salinha que estava vazia ali na casa espírita, levou o senhorzinho lá. Aí disse que o senhorzinho começou a contar, falou: olha, eu perdi meu emprego, eu estou com aluguel atrasado, minha mulher está doente, eu não consigo emprego, e eu vou ser despejado, tal, e eu estou passando uma situação, estou passando fome, não tem comida, nada e tal. Aí ele ouviu, né, a história do senhorzinho e ele falou assim: nossa, mas então tá difícil, né, muita aprovação. Mas o que o senhor precisa agora, nesse momento? Aí ele falou: eu preciso de R$1.500. R$1.500, o palestrante falou. R$1.500 resolve o problema do senhor?
Não resolve. É que eu fui na igreja ali do lado e contei essa história, eles falaram para mim que precisava de R$1.500, que se eu levasse R$1.500 para a igreja, Jesus ia me ajudar, ia acabar com todos os meus problemas. Mas eu não tenho R$1.500. E o homem que me atendeu lá me xingou, ainda falou que eu não tinha fé, que eu tinha que ir atrás, que eu tinha que emprestar esse dinheiro, e eu não sei de onde tirar. Aí esse palestrante, né, ele falou assim, não, pera lá, vamos fazer o seguinte, me dá o seu endereço, e eu vou lá na casa do senhor. E aí ele pegou o endereço, foi lá na casa do homem para ver se era verdade mesmo, porque ele explicou que às vezes é o jeito querendo dar golpe e tal, então eles precisavam conferir primeiro, conversou com a equipe da casa, e foram lá para ver e realmente constataram que era aquilo mesmo que ele estava passando e tal. Aí eu sei que a casa já levou cesta básica, já encaminhou a mulher para o médico, já mexeram os pauzinhos, ela conseguiram emprego para o homem, e aí foram ajudando ele conseguiu pagar o aluguel, não foi despejado, eles pagaram a conta de água, ajudaram ele a pagar a conta de água, e pronto, não precisou dos 1.500. Depois de passado um tempo, tal, esse senhorzinho continuou frequentando a casa espírita, o palestrante voltou lá novamente, viu aquele senhorzinho, chegou para ele e falou assim, como estão as coisas, né? Aí, tá tudo bem, graças a Deus, agora a nossa vida tá boa, estamos seguindo e tal. E aí ele falou assim, não precisou dos R$1.500, né? Não precisou dos R$1.500. Então, gente, olha, eu não quero que ninguém tire como crítica para outra religião. Nós respeitamos todas as religiões aqui. Mas o fato é que Jesus deixou bem claro que as coisas de Deus não devem ser comercializadas. E não condiz com Jesus, a maneira como ele agiu aqui, será que não condiz com Jesus? Será que foi narrado de maneira correta essa atitude de Jesus? Eu não sei se vai conseguir passar aqui agora o videozinho que eu queria que passasse. Enquanto a Leila veio para mim lá, eu trouxe um vídeo para vocês que não tem nada a ver com o tema. Nada a ver. É sobre racismo. É de um filme do Kevin Costner. Eu não me lembro o nome das atrizes. Por favor, apaga aí. Desculpa o pessoal do YouTube, vai ficar um pouquinho escuro, mas daí a gente vai ver o vídeo ali. O nome do filme é Estrelas Além do Tempo. E eu vou passar para vocês o vídeo aqui, e eu gostaria que vocês prestassem atenção na atitude do Kevin Costner. Eu não posso usar as bicicletas. Imagina a explicação dela só. Sai da caixa dos joelhos, salto alto e pôr a simples de pérolas. Eu não tenho pérolas. Deus sabe que não paga os tempos suficientes para ter pérolas. E o trabalho feito uma condenada dia e noite, sobrevivendo com café da cafeteira que nenhum de vocês toca. Então, me desculpe. Se eu tenho que cometer outras vezes. Presta atenção nisso. Tudo bem? Por favor, se alguém puder ligar a luz, que eu estou com fio aqui. Como vocês puderam ver, o vídeo em si não tem nada a ver com o tema aqui agora. Até a página 2. Está falando sobre racismo, que não é o assunto aqui agora. Por que eu pedi para vocês prestarem atenção na atitude do Kevin Costner, o personagem Harrison? Olha só o que acontece aqui.
Ele vai chamar a atenção da funcionária, porque ele estava procurando a funcionária e ela não estava lá. E toda vez que ele procura, não está lá. Como assim não está lá? E ela vai, então, desabafa, dizendo que ela tem que andar 800 metros para ir ao banheiro. O que vocês acabaram de ver aqui. E ele ouvindo tudo aquilo. O que ele faz? Indignado, ele vai até o banheiro, pega aquele pé de cabra que vocês viram e começa a bater naquela plaquinha que indica que é banheiro de brancos. As pessoas param para olhar ele fazendo aquilo. Quem está parando para olhar ali, vocês acham que está pensando o quê? Endoidou, surtou. Ele está sendo violento ali naquele momento? Para quem está passando e não está sabendo o contexto, acha que ele está sendo violento. Ele está arrebentando a plaquinha. Aí ele usa da força para arrancar a plaquinha, depois ele joga a plaquinha fora e fala o quê? Não tem mais banheiro de negro, não tem mais banheiro de branco, só tem banheiro. Ou seja, o que tem a ver com o tema de hoje, Vendilhões do Tempo? Vamos lá para Jesus. Jesus, o que é? Foi o vento, viu, gente? Tá? Foi o vento, tá? Tá ventando, vai chover daqui a pouco. Então, o que Jesus fez naquele momento? O que o personagem Harrison fez naquele momento? Eles estavam sendo violentos? Será que eles estavam sendo violentos? Será que Jesus, naquele momento, quando ele entra no templo e ele expulsa os vendilhões, que ele espanta os animais, ele estava sendo violento? Ou ele estava apenas fazendo o que o personagem do Kevin Costner fez aqui agora, o Harrison? Estava fazendo? Ele estava indignado. Ou seja, alguém tinha que tomar uma atitude. Eu acho que nem indignado não estava. Estava uma energia para mostrar que ele dessa forma, eles estavam sendo enérgicos. Exato, essa palavra, enérgico. Enérgico. Que Jesus era enérgico. Ele não era bobo. Ele sempre foi enérgico. Até nas palavras. O Sermão do Monte. Ele era, claro que ele era bondade em pessoa. Mas ele falava com energia. Ele chamava atenção quando precisava chamar atenção. E naquele momento precisava-se de uma atitude. Precisava-se ser enérgico. Como assim fazer comércio dentro aqui, desse jeito, dessa forma? Como fazer comércio dessa forma aqui, excluindo quem precisa de acolhimento? Que se venda o animal para fazer o sacrifício, mas que seja acessível a todo mundo, quem tem dinheiro e para quem não tem dinheiro. Ninguém, gente, vocês podem aqui nessa casa. Ninguém é impedido de entrar aqui dentro. Qualquer um pode entrar aqui dentro e vai receber o acolhimento sem precisar dar um tostão. Sem precisar dar absolutamente nada. E tem muitas igrejas que são assim. Não é benefício só de casa espírita, não. Todas as igrejas deveriam ser assim. São algumas que não são assim. São algumas que fazem comércio. São algumas que não seguem os ensinamentos de Jesus. Porque, infelizmente, já faz mais de 2000 anos que Jesus veio aqui e a gente ainda não entende os ensinamentos dele. Nós deturpamos tanto o ensinamento de Jesus que nós criamos guerras em nome de Jesus. Nós deturpamos tanto os ensinamentos de Jesus que nós fizemos as cruzadas, que nós fizemos a Inquisição, que nós vendemos a indulgência. É nós, sim, porque éramos nós que fazíamos parte da igreja no passado.
Éramos nós que estávamos naquela igreja que fundou a Inquisição, que fundou as Cruzadas, que fundou a indulgência. Éramos nós que estávamos encarnados naquela época. A palavra, o ensinamento tem que ser levado a todos e qualquer um. O ensinamento de Deus, as curas, as preces, a bondade, o amor, não deve ser colocado preço. Tem que ser dado de coração. E é isso que Jesus veio nos mostrar para nós. Temos que ser enérgicos. Ele foi enérgico para nos dar esses ensinamentos. Vamos respeitar as coisas de Deus. Simples assim. Tá bom, gente? Então era isso.